Olá, meu nome é Daniela, sou professora de Educação Física e hoje gostaria de propor alguns desafios para vocês, mas esses desafios vão ser divididos em 5. Hoje é o primeiro deles. E antes da gente começar, antes de vocês ficarem sabendo desse desafio, eu queria dizer uma coisa. Você sabia que todo mundo tem um tipo de deficiência? Deficiência? Que isso? A deficiência pode ser física, intelectual, múltipla ou sensorial. Eu mesma vou revelar a minha. A minha deficiência é em matemática. E geralmente quando a gente revela ou quando as pessoas percebem alguma deficiência nossa, elas tendem, sabe o quê? Criticar. Isso mesmo. Você já foi criticado por alguma coisa que você não sabia fazer? Ou criticada porque o tamanho do seu braço ou o tamanho do seu corpo não era o que a pessoa esperava que fosse? Besteira, né? Pois é. As pessoas, ao invés de falar também que elas têm deficiência, elas geralmente criticam. Muitos anos atrás eu chorava por causa disso. Que chamavam, sabe de quê? Que hoje em dia é muito conhecida a palavra bullying. Hoje eu fico escutando a pessoa falar, verdade. E por dentro eu fico, essa pessoa não está sabendo do que está falando, ou essa pessoa ainda não descobriu a deficiência que ela tem, ou não quer aceitar. Nem tudo a gente tem que saber. Cada um sabe de alguma coisa. Cada um se comporta no mundo de uma forma, seja andando sobre 2 pernas, seja andando sobre cadeira de rodas. Cada um tem um jeito de viver, né? E pensa comigo, o que seria desta terra sem as diferenças? Ia ser bem chato. Alguns conseguem ver o mundo com os olhos, outros com o coração, outros com o ouvido. Cada um tem um jeito de viver. E não é porque você enxerga com os olhos que foi determinado que para ver o mundo é com os olhos e não com o coração, ou só com o coração, que isso te faz pior ou melhor que alguém, ou que a outra pessoa é melhor ou pior que você. A gente tem que parar de comparar as coisas. E o ambiente escolar é um ambiente em que a gente pode perceber essas necessidades, essas deficiências que temos. Porque na escola a gente tem a oportunidade de debater com o professor essa tal deficiência que temos e dialogar com ele. Nas aulas de educação física, principalmente, é o ambiente onde mais a gente consegue descobrir quais são as nossas limitações e as nossas potencialidades. E o que seriam essas limitações? Aquilo que a gente menos consegue fazer, e as potencialidades seriam aquilo que a gente mais consegue fazer. Porém, agora estamos passando por um período em que não podemos estar no ambiente escolar, não é mesmo? Porém, tem pessoas que acham que a deficiência é uma doença. Só que doença é aquilo que a gente pega o comprimido, toma, faz um tratamento e cura. Para a deficiência não tem cura. Tem modos de a gente diminuir a necessidade. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para andar, existe o quê? A muleta. Você vai fazer com que aquela pessoa ande rápido, melhore o andar dela? Pode ser que em alguns casos, sim, como fisioterapia, que são alguns exercícios, um tipo de tratamento, né? Mas nem sempre aquela pessoa vai agir conforme o esperado. E tá tudo bem nisso. Se eu fosse ficar aqui falando das inúmeras diferenças, das inúmeras deficiências que existem, ficaríamos aqui horas e horas. Então hoje, o desafio que eu vou propor a vocês é o desafio de ficar pelo menos, no mínimo, 1 hora sem falar com as pessoas que vivem na sua casa. As pessoas não vão entender nada, mas aí você vai ter que se expressar, falar com o seu corpo, porque o corpo também fala, não é mesmo? Então você vai tentar expressar alguma coisa com o seu corpo. E aí depois você vai me dizer o que você sentiu ao fazer isso. É um desafio, não é? Tente. E depois me conte sobre essa vivência.